Às vezes, irmão, nós frequentamos uma igreja e somos até membro da igreja. Passamos a fazer parte da igreja. E até trabalhamos na igreja. Até contribuímos com as nossas ofertas para a igreja. Mas, lá dentro de nós não conseguimos entender o que é a igreja. O Senhor Jesus disse assim, irmão, que sobre aquela fé, aquela pronúncia de Pedro, o Senhor Jesus disse que ia levantar a sua igreja, e que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. É tanto que tentaram de muitas formas e muitas maneiras, dentro desses 2000 anos, acabar com a igreja. Mas quando o inimigo se levanta para querer acabar com a igreja, o Senhor faz brotar, é algo maravilhoso, no Coliseu. Irmão, quanto mais crente eles jogavam para ser comido pelos leões, mais crente aparecia. Irmão, se você ler a história, você fica abismado, que chegou uma hora que o imperador romano, ele disse, não tem como acabar com isso, vamos passar para o lado deles. O imperador romano passou para o lado dos crentes, porque ele viu que mesmo com as ameaças de prisão, de morte, jogando no Coliseu, matando enforcado, pendurando nos postes na rua e tacando fogo nos crentes, isso não acabava com os crentes, pelo contrário, aumentava a cada dia mais. Então, irmão, o Império Romano, através do seu imperador, falou, vamos passar do lado dos crentes. Passaram para o lado dos crentes. Então, povo de Deus, nós precisamos entender o que é a igreja. E hoje nós vamos ministrar uma palavra que fala para nós o que é a igreja. Para nós entendermos, irmão, precisamos do Espírito Santo, senão nós não conseguimos entender. Vamos apenas ouvir uma história, uma leitura e nada mais. Mas eu quero ler 2 textos com vocês, tá bom? O primeiro vai ser em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos começar a ler no versículo 12. E nós vamos ler até o versículo 27. Até o 27 só. Eu creio que até aí está bom para nós entendermos. Então eu gostaria, irmão, que os irmãos prestassem bem atenção nos versículos que nós vamos ler, porque eu não vou repetir os versículos, não vai dar tempo de eu ficar voltando nos versículos. Nós vamos ministrar já baseado nesse texto aqui, tá bom? Então, diz assim, ó, na tradução de hoje, eu creio assim que a tradução de hoje, ela explica um pouco melhor, porque ela fala a nossa língua. Então nós conseguimos compreender melhor. Diz assim, Cristo é como um corpo. Quando eu falo corpo, é um corpo. Você, eu, um corpo. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, olha lá, assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé, preste atenção agora, se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir?
Vai prestando atenção. E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo. Conforme o quê? Conforme o quê? Conforme o quê, irmão? Conforme Ele quis. Não é como eu quero, como você quer. É como Ele quer. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. Aí prestando atenção. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vós, ou de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honradas, que as outras mais bonitas. Opa, voltou. De modo, não existe divisão no corpo. Olha só. De modo, não existe divisão no corpo. Mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo. Olha só, irmão. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo. Levanta a tua mão e diga: eu sou uma parte desse corpo. Então você é uma parte desse corpo. Eu sou uma parte desse corpo. Colossenses capítulo 1, verso 18. Para concluir o corpo. Vamos lá. Colossenses capítulo 1. Ele quem? O contexto, como as pessoas gostam de falar, o contexto, quer dizer, a parte que vem antes, está falando de quem? Está falando do Senhor Jesus. Então, Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é o quê? A igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Amém. Quando você tem um problema, o corpo todo sente. Hoje, por mais que a medicina está avançada, por mais que a ciência está avançada, ainda não se descobre por que o ser humano morre. Como morre? Desmaia, dá um jeito, ele acorda. Dorme, ele acorda. Mas quando morre, ninguém nada faz ele voltar. Pelo contrário, começa a apodrecer. E é necessário, em 24 horas, fazer o sepultamento. Porque senão ninguém aguenta ficar perto. Então, você observa como Deus é perfeito em suas coisas. Nós estávamos, eu e a irmã Alice, lendo Coríntios essa semana, e o Senhor estava falando para nós na leitura, né? Deus colocou dentro de nós a eternidade. Deus colocou dentro de nós a eternidade. E nós não conseguimos descobrir nem como é a vida, quanto mais a eternidade.
Você pode me garantir que daqui a 5 minutos você está vivo? Você pode me garantir que amanhã todos nós estaremos aqui? Ninguém pode garantir. Mas existe dentro de nós algo eterno, que é o nosso espírito. Porque o corpo e o espírito formam a alma. Então veja bem, o espírito, ele é eterno. Alguma tradução, às vezes, nós lemos ali alma, mas não é alma, é espírito. É que a tradução, pelos tradutores, na época em que foi traduzido a Bíblia, foi assim determinado. Então veja bem, o corpo humano, mais o Espírito de Deus, que é eterno, coloca nesse corpo, então se forma uma alma vivente. E nós estamos aqui para aprender o que tem o corpo humano a ver com a igreja. Então aqui, o único homem que subiu até a presença de Deus, que foi Paulo. Ele foi até o 3º céu e quando voltou ele disse, eu não posso falar o que eu vi lá. Ninguém vai entender. Ninguém vai compreender. Vão achar que eu estou louco. Então ele escreveu algumas coisas dentro do entendimento humano para que as pessoas pudessem entender. Mesmo quando você começa a ler, por exemplo, o livro de Romanos, você tem que ler com calma, com paciência, palavra por palavra. Tem coisas que você não consegue entender. Você tem que ir lá no Antigo Testamento ver o que ele está falando, o que era aquilo. Olha só, Deus, quando ele falou que ia formar a igreja, que era um mistério, até a vinda de Jesus. A igreja era um mistério escondido por Deus, como o nome de Jesus era um mistério escondido por Deus, até a vinda de Jesus ao mundo. E a igreja, Jesus anunciou, pronunciou pela primeira vez, quando Pedro disse, tu és o Filho de Deus, tu és ungido, tu és o Messias, nós cremos nisso. E Jesus pegou, falou com ele e disse que sobre esta fé, a confiança no Senhor Jesus, ele ia edificar a igreja, mas ninguém entendeu nada. O que é igreja? Ninguém entendia o que era igreja. Até hoje pessoas estão na igreja, nós estamos na igreja e não conseguimos entender o que é a igreja. Esses dias um pastor postou lá uma visão que Deus deu a ele do arrebatamento da igreja. Ele estava de longe olhando e começou a ver as pessoas subindo. E conforme as pessoas subiam, ia formando uma noiva, com o seu vestido de noiva. E ele olhava de longe, e o Espírito Santo falava para ele, assim será o arrebatamento da igreja. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Olha que coisa espetacular. Vamos falar primeiro, irmão, das frases dos desigrejados. Você sabe que a igreja maior que existe no mundo, não é no Brasil, é no mundo, é a igreja dos desigrejados. Igreja que não tem pastor, igreja, pessoas que não frequentam igreja nenhum, que não vão a lugar nenhum, vai quando quer, prefere às vezes uma igreja grande, porque ele entra, participa do culto e vai embora e não tem contato com ninguém, nem sabe a vida do pastor, o pastor não sabe da vida dele. Então essas pessoas chamam desigrejados. Não querem compromissos com a obra de Deus, então se afastam e estão dizendo um monte de besteira por aí. E o pior de tudo é que eles publicam, porque como é a maior igreja, eles publicam muito na internet. E aí os verdadeiros cristãos leem e acreditam naquela baboseira toda. Então veja bem, a primeira frase que foi pronunciada por eles é: eu sou a igreja. Você é a igreja. Quem fala isso são os desigrejados. Eu sou a igreja. Não. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Não se engane, irmão. Eu não sou a igreja. Você não é a igreja. É isso que a palavra de Deus diz assim. Mas então o que nós somos? Nós somos membro do corpo da igreja, porque a igreja é um corpo.
E nós somos membro desse corpo. Nós somos alguma coisa dentro desse corpo. Olha só. A igreja é o conjunto de todos, formando um corpo. Isso é a igreja. Mas os desigrejados não ensinam isso, porque eles não querem compromisso com ninguém. Não querem compromisso com a igreja, não querem ir à igreja, querem fazer o que querem, acham que está tudo bem, que está tudo certo, que Deus não exige tanto da gente, né? Então veja bem, o corpo chamado igreja, nós lemos aí, que Jesus é o quê? O cabeça, ou a cabeça. Quando uma pessoa, irmão, se converte, presta atenção, quando uma pessoa se converte, estou falando de pessoas convertidas, não é aquela que vem para a igreja e diz que aceitou Jesus, e desce as águas e não teve mudança nenhuma, não é esse tipo de gente. É aquela pessoa que veio para Jesus e houve uma mudança de vida, de pensamento, de coração, de atitudes e tal. Né? É uma pessoa que se converte. Quando uma pessoa se converte de fato, o próprio Jesus, irmão, pega essa pessoa e incorpora ela no corpo. Aonde está faltando alguma coisa, o Senhor Jesus mesmo enxerta ela no corpo. Se ele não voltou, é porque o corpo não está completo ainda. Porque a hora que estiver completo, o número de pessoas que devem ser salvas, e nós aprendemos isso na quarta-feira, por que tem uma quantia de pessoas que tem que ser salva? Nós aprendemos isso, mas não vou explicar isso agora. Então veja bem, então quando completar o corpo, aí Jesus vem buscar a sua igreja. Então veja bem, irmão, essa pessoa então é enxertada ou incorporada no corpo da igreja. O pastor sabe quem é? Não, não sabe. O pastor pode até desconfiar. Essa pessoa está na igreja, mas não é da igreja. Essa pessoa frequenta a igreja, mas não faz parte dos escolhidos. Essa pessoa está na igreja, mas não é trigo, é joio. Essa pessoa está na igreja, mas não é ovelha, é bode. Isso aí, às vezes a gente tem algum discernimento espiritual de certas coisas, mas nós não podemos afirmar, olha, essa pessoa é da igreja e essa pessoa não é da igreja. Porque a pessoa pode ser enxertada no corpo de Jesus até na última hora, até na hora da morte. Aí nós vamos lá no Antigo Testamento com Adão. Porque Jesus é o segundo Adão. E o Adão lá do Antigo Testamento é o primeiro Adão. Quando Deus apresentou a mulher para ele, o que ele disse? Essa agora será chamada mulher. Porque ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Então, quando nós somos enxertados no corpo da igreja, nós fazemos parte do corpo de Jesus. Aí fazemos parte do osso de Jesus e do corpo de Jesus. E esse corpo, irmão, é alimentado, como nós lemos, é alimentado pelo próprio Jesus. Nós somos alimentados, esse corpo, ele é alimentado pelo sangue de Jesus. Então você vê, conforme um corpo humano, o que é a vida? A vida está onde? No sangue. O espírito que Deus deu de vida para o ser humano, ele habita onde no nosso corpo? No sangue. Por isso que quando a pessoa sofre um desastre ou perde muito sangue, a pessoa morre. Porque não tem mais aonde o espírito de vida ficar nele. Então, ele sai. Ele desaloja do corpo. Então o corpo morre. Olha, veja bem, irmãos. Assim o nosso corpo físico tem olhos, tem pés, ouvidos, mãos, unhas, tornozelos, cotovelos, etc. É assim o corpo da igreja. A igreja tem pessoas com diversas funções. Se você for lendo lá, como nós lemos, tem que ter o quê? Os membros para formar o corpo, porque senão não tem corpo. É ou não é? Então, mas todos os membros, todos, seja ele o que for no corpo, ele é importante no corpo. Seja algo que se destaca, porque nós temos o quê? A parte externa,
Temos uma parte externa, que todas as pessoas veem. Mas nós temos a parte interna. Tem aquelas pessoas na igreja que aparecem, estão de frente. São guerreiros de frente. Mas tem aquelas pessoas que estão nos bastidores. Elas oram, elas jejuam, ela intercede, ela faz coisas que ninguém está vendo. São essas pessoas, irmão. Mas elas fazem parte do corpo também. Como diz aqui o texto, tem pessoas bonitas, tem pessoas feias. Todo tipo de gente, né? Como Paulo menciona ali. Tem os judeus, tem os gregos, tem os escravos, tem os livres, e assim vai, né? Jesus tirou você das trevas e trouxe para a luz, porque você é importante no corpo da igreja. Todos nós somos importantes. Tem aqueles que destacam mais, e tem aqueles que destacam menos. Mas todos nós somos importantes. Por exemplo, quando eu quebrei o dedinho do pé, eu fiquei sabendo pelo médico a importância do dedinho. Falei, por que não pode cortar fora? Falei, não pode cortar fora. Ele falou, você consegue ficar em pé e equilibrar seu corpo por causa dos 2 dedinhos que você tem no pé. São coisas que nós não sabemos. São coisas que pessoas estudaram e nós precisamos aprender com eles. Às vezes achamos assim, não tem problema, uma unha no dedo, o que é isso, né? Aí as mulheres têm que ficar gastando toda hora dinheiro para pintar a unha, para arrumar a unha. Os homens com problema nos pés por causa da unha. Mas tira a unha do pé e dá um tropeção para você ver o que vai acontecer com o seu dedo. A unha protege. Além de embelezar, né? Claro. Muito bem. Vamos lá, vamos em frente. Então, irmão, presta atenção agora, hein? Vamos entrar aqui. Quando uma pessoa da igreja fala mal da outra, eu não vou com a cara da irmã Luciene, mas essa irmã é muito feia. Ela fica olhando para mim com essa cara fechada. Você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou falando mal do meu corpo, porque eu faço parte do corpo. Mas a Bíblia não diz, irmão, que tem o feio e tem o bonito dentro da igreja. Tem o bonito e tem o feio. Tem aquilo que todo mundo está vendo, mas tem aquilo que ninguém está vendo. Ah, se você soubesse como você é por dentro, irmão, é coisa horrorosa. Mas cada órgão é importante para que o corpo funcione. Olha só. Então veja bem aqui, ó. Quando nós falamos mal de alguém, presta atenção. Nós estamos falando mal do corpo. E o corpo é o quê? O corpo é a igreja. Quem é a igreja? A igreja é a noiva de Jesus. Certo? Minha Michel. A Tamara foi sua noiva um dia. Hoje ela é esposa. É assim que vai acontecer. Nós somos noiva de Jesus. Um dia seremos esposa. Quando você namorava a Tamara, aí você chegou, ficou noivo com ela. Se você soubesse que alguém estava falando mal da Tamara, o que acontecia, será? Você fala, não, é isso mesmo. É assim mesmo. Ela é chata mesmo. Ela é feia mesmo. Ela não se cuida mesmo. Você vai falar isso? De jeito nenhum, irmão. Pelo contrário, você vai brigar com a pessoa. Você já viu uma música antiga lá? Como que chama aquela música, Malícia? A da Linda Meu Bem? Vocês lembram dessa música aí? Linda Meu Bem? Os mais velhos lembram dessa música aí. Era a parada do sucesso aí. A Linda Meu Bem. Aí o cara faz uma música para a noiva dele. A noiva dele não tem dente, tem uns olhos só, tem boca torta, tem o braço torto. Mas ele está falando da beleza da noiva dele. Ele sabe que tudo isso está acontecendo com ela. Se vocês quiserem ver na internet lá depois, Linda Meu Bem, vocês vão ver que barato que é. Muito legal. Quando um membro, presta atenção, quando um membro, está dentro desse texto que nós lemos. Quando um membro não obedece ao comando da cabeça, como que fica? A medicina chama isso de distonia. Quando uma parte do corpo, o cérebro está dando uma ordem, e aquele membro do corpo não obedece. Chama distonia. Quantos crentes com esse problema na igreja?
Uma outra palavra também que às vezes é usada é o Parkinson. Todo mundo sabe o que é, né? Então, quer dizer, aquele membro, ele está doente. Aquele membro precisa de tratamento. Aquele membro precisa ter cuidados, porque ele não está bem. E é isso que acontece no corpo da igreja. Jesus, irmão, ele é a cabeça desse corpo chamado igreja. Você que é a orelha, Deus te criou e colocou você no corpo da igreja como uma orelha. Você é a orelha. A orelha, ela tem um trabalho muito especial que muitas pessoas nem sabem. Você sabe por que você tem orelha? E por que uns têm orelha pequena e outros têm orelha grande? Você sabe para que serve a orelha? Tem gente que não sabe para que serve a orelha. Então eu vou deixar você ver lá o que é, por que serve a orelha. Bom, então veja bem, você que é a orelha no corpo da igreja, diz assim: eu queria ser o pé. Eu queria ser o pé. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te fez orelha. Se contente aí, fique aí onde você está. Não queira ser o que Deus não quer que você seja. Olha só, a orelha querendo ser pé. Pastor, a orelha querendo ser pé. Irmão, pare para pensar um pouquinho. Deus se criou perto da cabeça. E você quer ficar longe da cabeça. O pé está longe da cabeça, irmão. Deus te criou a orelha aqui perto. Deus te criou o olho. Fique aí no seu lugar, você está próximo da cabeça. Quem está lá embaixo não está longe. Está no corpo, mas está longe da cabeça. Olha só, irmão, que interessante o que o senhor fala para nós aqui. Você já viu um pé fora do corpo? Você já viu por aí um pé andando sozinho? Você já viu um pé andando sozinho por aí? O corpo sem a perna ou sem o pé, ele continua sendo corpo. O pé, se ele sair fora, ele morre. Porque o pé é sustentado pelo sangue da cabeça, que é o Senhor Jesus. Nós somos sustentados pelo sangue de Jesus. Por isso que quando ele ministrou a ceia, ele diz: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Quer dizer, está morto. Você já viu um braço sair andando por aí? Ou pendurado em algum lugar por aí? Sozinho? Não existe isso, irmão. Então como que a pessoa está na igreja, foi incorporada por Jesus na igreja e está dizendo: eu vou embora da igreja? Está correndo risco de vida, porque fora do corpo morre. Quando dá um problema no pé de uma pessoa, e o médico falou: tem que amputar, principalmente quem tem problema de diabetes, se não cuidar, né? Logo tem que começar a cortar lá o dedo, o pé, a perna. Cortou o pé, só o pé. O que tem que fazer com aquele pé? Sepultado. Mas se o pé é amputado, primeiro é feito um sepultamento do pé. Você sabia disso? Ninguém é obrigado a ficar na igreja. Jesus incorpora uma pessoa na igreja, ou no corpo da igreja, mas a pessoa não é obrigada a ficar. Se ela achar que o mundo é melhor, ou que outro lugar é melhor, nem Jesus vai impedir dessa pessoa ir para lá. Mas uma coisa eu digo: você vai deixar o corpo da igreja mutilado. Vai ficar mutilado. O corpo da igreja vai ficar mutilado. Você acha que uma pessoa que corta, por exemplo, o pé, por alguma razão, e ele fica mutilado, fica sem o pé, a partir dali, ele continua sendo uma pessoa normal? Não. Mas o corpo está vivo. O corpo continua sendo corpo. A igreja é a mesma coisa. Um exemplo de que a igreja é um corpo é a oração que Jesus nos ensinou. Eu já estou terminando, tá? Você viu, prestou atenção na oração que Jesus ensinou? Ele não está falando para um membro do corpo fazer a oração.
Ele está falando para o corpo fazer a oração. Porque nós somos membros um do outro. Um precisa do outro, para poder o corpo funcionar. Quando Jesus disse assim, quando alguém falou assim, mestre, João está ensinando os discípulos dele a orar, ensinou, os fariseus também ensinam, ensina a gente a orar. Porque Jesus nunca orava perto dos apóstolos, Jesus se retirava e ficava mais distante para orar. E eles ficavam curiosos para aprender a orar. Eles queriam orar. E eles falaram, Jesus, mestre, nos ensina a orar. Então Jesus falou, vou ensinar vocês. E Jesus começou dizendo assim, quando vocês forem orar, aí deu toda aquela orientação anterior, né, que nós sabemos, e depois ele diz, aí vocês dizem assim, ó, Pai nosso que estás nos céus. Jesus não falou para você dizer assim, Pai meu ou meu Pai. Não. É Pai o quê? Nosso. Pai nosso que está no céu. Depois ele diz assim, na outra parte, o pão nosso de cada dia, e não o meu pão de cada dia. Jesus diz assim, ó, perdoa as minhas dívidas, não, perdoa as nossas dívidas. Todos nós pecamos. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Depois ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. Não está falando, não me deixe cair em tentação. Não. Então são coisas que nós vamos aprendendo com o Espírito Santo, irmão. A oração chamada e conhecida como a oração do Pai Nosso é uma oração da igreja. Nós, quando vamos terminar aqui, às vezes, algum culto, principalmente culto de oração, ou os cultos de quarto que a gente fazia, como nós terminávamos o culto? Fazendo a oração do Pai Nosso, que é uma oração da igreja em si. E é claro que cada detalhe é um detalhe, né? Então veja bem, irmão, agora eu só vou falar para vocês uma outra coisa que é necessário antes de nós participarmos da mesa, tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Existe um outro corpo também. Um corpo que não é a igreja. Existe um outro corpo que não é a igreja. Existe um corpo deformado. Existe um corpo que é anormal. Tem 6 dedos nas mãos, tem 6 dedos no pé. Nós conhecemos como gigante. A Bíblia diz que um homem de Deus, chamado Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o Simei era irmão de Davi, e Simei tinha um filho chamado Jonatas, um jovem de Deus. Ele encarou esse gigante. Ele encarou e feriu esse gigante. Irmão, nós como igreja, perto do mundo, nós somos anão. O mundo é um gigante, deformado, anormal. E nós, a igreja, o corpo da igreja, nós temos que fazer que nem Simei. Esse é nosso trabalho, essa é nossa obrigação, e ferir o gigante. E falar para ele que eles estão errados. E falar que se eles não aceitar Jesus, eles vão para a perdição. Esse é o trabalho da igreja. Essa é a missão da nossa igreja. Olha, agora uma coisa interessante, que a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo, o corpo formado pelo mundo é um gigante, com dedos a mais, nas mãos, nos pés, é uma pessoa anormal, um corpo anormal, né? Como diz o livro do Apocalipse, um verdadeiro monstro, que a Bíblia chama o mundo de monstro, e é o que o mundo é. O monstro não acaba com a igreja
porque não é permitido pelo próprio Deus. Senão o mundo acabaria com a igreja. Mas a igreja que somos nós, irmão, nós estamos sob a proteção de Deus. Lembre-se disso. A igreja de Jesus na terra é a única agência do céu na terra. E nós fazemos parte dela. Um gigante, ele amedronta. A pessoa fica com medo. A pessoa normal, quando vê um gigante, fica com medo. Assusta. Se você tiver que encarar um gigante, irmão, você vai ficar assustado. Agora, mesmo assim, o gigante é interessante. Sabe por quê? Porque todo mundo quer olhar. Todo mundo quer ver. A pessoa vive fora dos parâmetros de Deus, dos ensinamentos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa muito especial para terminar aqui com você. Nós vamos cantar um louvor já já, tá? Ó, Jesus vem buscar uma noiva. E ele vem buscar uma noiva completa. Jesus vem buscar uma noiva completa, não aleijada. A igreja de Jesus, o corpo da noiva não é aleijado. Ele vem buscar uma igreja, uma noiva completa. Ele não vem buscar, irmão, uma noiva mutilada, faltando um pedaço. Não, ele vem buscar uma igreja perfeita. Por isso, irmão, a Bíblia nos exorta, nos orienta a cada dia vigiarmos primeiro para depois orar. Primeiro é vigiar, depois orar. Para mantermos a santidade do nosso corpo. Para que possamos realmente estar incluso no corpo da igreja. Porque quantos, talvez milhões de pessoas hoje, faz até parte de alguma igreja. Uma igreja física faz parte. Mas da verdadeira igreja que Jesus vem buscar, essas pessoas não fazem parte.